Você sabe o que é uma saraivada? No mês de julho de 1987, eu estava na cidade de Imbituba, Santa Catarina, começando a minha jornada espiritual. Estava colportando, vendendo livros religiosos de casa em casa. E eram cerca de 16 horas da tarde. De repente o céu ficou em direção a Porto Alegre, Criciúma, extremamente escuro. E aquela escuridão vinha sobre a cidade de Tubarão, chegando ali em Imbituba. E eu vi que vinha um temporal, uma tempestade muito grande, mas não imaginava que vinha uma grande saraivada. Eu então entrei numa farmácia para esperar passar aquele temporal, aquela chuvarada que eu imaginava, mas de repente veio uma chuva de pedras, uma chuva de granizos. Literalmente, a maioria das pedras tinha o tamanho do meu punho, o tamanho de uma xícara. Aquela farmácia ficava na direção exatamente que vinha aquela chuva do sul, vinha de Porto Alegre, da região da Lagoa dos Patos, vinha aquele temporal e a frente da farmácia ficava naquela direção, a direção sul. E de repente aquelas pedras começaram a bater nos vidros da frente e estourar os vidros, as prateleiras, porque o pessoal não imaginava. E a gente se escondeu nos quartos, nos aposentos dos fundos daquela casa. E praticamente toda a farmácia foi destruída, porque a chuva ela teve a capacidade não apenas vir de cima, mas ela como que entrou de frente. E olha, foi algo muito destrutivo. Durou mais ou menos uns 10, 12 minutos aquela saraivada. Quando passou, continuou escuro. E quando saímos para fora, vimos o terror e o horror que foi causado, a destruição que foi causada na cidade. Muitas pessoas foram machucadas violentamente na cabeça, gente quebrou o braço e destruiu completamente toda a cidade, todo o comércio. E eu então consegui pegar um ônibus em direção à casa que eu estava hospedado. E quando eu cheguei na casa, ali estava uma senhora que cuidava da alimentação, que era a esposa do nosso líder que estava na cidade de Florianópolis. E ela estava assando pão e ela teve um acidente vascular cerebral, um AVC, e ela estava caída. Eu fui o primeiro a chegar. O seu esposo tinha viajado de ônibus e tinha deixado o carro. Eu peguei a chave do carro e corri para o hospital. E quando eu cheguei no hospital de Imbituba, as pessoas nem deixaram eu desembarcar, eu tirar ela dali e disse, olha, corra para Florianópolis, a cerca de 100 quilômetros ali de Imbituba. E eu corri com ela para o hospital, ela foi internada, demorou muitos anos até que ela se recuperasse totalmente desse acidente vascular cerebral. O fato é que depois, voltando para a cidade no dia seguinte, a cidade completamente destruída, não ficou telha sobre telha. Foi assim um estrago geral, 100%. E eu fui desafiado pelo diretor de publicações a permanecer na cidade e pregar o Evangelho, falando sobre o amor de Deus, mas também a volta e os sinais que antecedem a volta de Jesus e a saraivada que vai acontecer na 7ª praga. O que é uma saraivada? É isso, é uma chuva de granizos, uma chuva de pedras. Aqui em Jó, no capítulo 38, verso 22, há uma profecia que vai se cumprir. Deus está convencendo Jó da sua ignorância e Deus diz assim, Jó, acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, os tesouros da pedra, do granizo, que eu retenho até ao tempo da angústia, ou tempo de angústia. Você imagina a angústia
daquelas pessoas que eu pude presenciar essa tempestade de pedras, essa chuva de pedras, essa saraivada, a angústia, a gritaria, um medo, o sofrimento. Foi uma noite de horror na cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Você imagina no tempo do fim, quando Deus tirar do seu tesouro, do céu, chuva de granizos e pedras sobre os ímpios, sobre os maus, sobre o demônio, sobre os anjos maus, por ocasião do derramamento da sétima e última praga. Em São Mateus 24, o verso 29, na última parte, é uma referência a essa saraivada também. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade e as estrelas do firmamento cairão. Isso ocorreu no século XIX. E a parte final, esta frase diz assim: e os poderes dos céus serão abalados. Os poderes do céu que serão abalados tem a ver com a saraivada também. Quando Deus abrir as comportas do céu e derramar sobre os ímpios a sétima praga. Eu vou ler, está em Apocalipse capítulo 16. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, Apocalipse 16, 21, com pedras que pesavam cerca de 40 quilos. Esse talento aqui de Apocalipse 16, 21, cerca de 40 quilos. Você já imaginou uma pedra de 40 quilos? Agora, você já imaginou uma chuva de pedras de 40 quilos? Que cairá sobre os ímpios, sobre os maus, sobre aqueles que desafiaram a Deus, que maltrataram os seus servos, queimaram os seus santos, milhares e milhares de mártires que deram a vida por causa do Evangelho, que foram estraçalhados pelas feras, que foram queimados vivos. Deu e também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 40 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu castigo, o seu flagelo era sobremodo grande. Muitas pessoas não têm a capacidade de entender o amor de Deus quando fala da justiça de Deus com a sua ira contra o mal e os malvados. Mas não se esqueça que a Bíblia diz que Deus estabelecerá um reino onde habita justiça. E toda injustiça e toda maldade Deus vai castigar. E as pragas cairão sobre os ímpios, porque eles não se arrependeram e ainda durante as pragas perseguirão o povo de Deus, com o decreto de morte que será mais ou menos na 5ª praga. Não sabemos o tempo exato, mas em torno da 5ª praga sairá o decreto de morte. E se possível matariam todos os escolhidos. Então, quando Deus enviar a saraivada, a chuva de pedras sobre os ímpios, eles vão blasfemar e afrontar o nome de Deus por causa do seu castigo. Bom, essa é uma mensagem pastoral, poderia ser uma mensagem de amor, mas sabe, queridos, eu imagino o quanto Noé amava a sua geração e quanto ele pregou sobre o arrependimento e a necessidade de mudança de vida. Eu imagino o quanto Jesus sofreu, e a Bíblia diz quanto Jesus chorou sobre Jerusalém. E Jerusalém foi destruída completamente, você sabe, no ano 70, 1 milhão de judeus pereceram no cerco romano, e Jesus avisou, Jesus advertiu. Então a mensagem do amor de Deus, ele passa pela advertência, pelo aviso. Deus nos adverte, é como uma placa, quando a curva lá embaixo, ela é como um cotovelo. E você vê a advertência, você vê o sinal, cuidado, é uma curva fechada. Você pode escorregar, você pode cair num penhasco. Então a mensagem do amor de Deus passa pelo aviso, passa pela advertência de um Deus que ama, de um Deus que avisa o que vai acontecer a este mundo, a exemplo do que aconteceu com a nação egípcia, que foi destruída com as 10 pragas. Esse mundo será arruinado através das 7 últimas pragas, sendo a última delas uma grande saraivada. O que Deus quer é que você e eu não estejamos no meio dessa saraivada, porque o povo de Deus já estará
sendo arrebatado entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Que Deus abençoe você. Sabe, no final de tudo, nós sempre teremos duas opções. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou aceitamos as coisas de Deus por amor, e aceitamos o seu amor e a sua graça, ou rejeitamos. E o que Deus pode fazer quando o mal será destruído e os ímpios juntamente com ele? Então que Deus te abençoe você. O fato é que virá uma grande saraivada, uma grande chuva de pedras, uma grande chuva de granizos. Deus quer libertar e livrar você e eu desse dia, que nós estejamos prontos para estar sendo levados desse mundo para a glória celestial, porque esse é o plano de Deus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.